Mateus 24, 32 a 44. Diz assim a palavra do Senhor: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Oremos. Nosso Deus e amado Pai, a Tua palavra foi lida. Obrigado por isso, ó Deus. Obrigado pela liberdade de culto que o Senhor ainda permite que tenhamos aqui. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito abençoe o coração e a mente de todos aqui. Tenha misericórdia de mim, Senhor, incapaz de sozinho manusear a espada da verdade. Ajuda-me, ó Deus. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Conta uma história que um jovem convertido, conversando com um ancião cristão, certa vez fez uma pergunta a ele, dizendo o seguinte: meu irmão, que conselho você me daria para que eu faça essa jornada, para que eu caminhe na fé cristã? O ancião olhou para ele e respondeu o seguinte: vigie. O jovem ficou um pouco frustrado, porque esperava uma resposta mais elaborada. E aí retrucou dizendo o seguinte: não, sim, vigiar o mundo é importante, estar alerta, mas é só isso? Vigiar? E o ancião olhou com paciência para aquele jovem cristão e respondeu o seguinte: não é só isso, filho, é tudo isso. Meus irmãos, para que nós possamos ter a compreensão de Mateus 24, 32 a 44, nós precisamos nos conectar com 2 perguntas que foram feitas para o Senhor Jesus no começo desse capítulo, do capítulo 24, capítulo bastante conhecido na igreja, conhecido como um sermão profético, o sermão escatológico de Jesus, tema de muita discussão teológica na igreja por todos esses séculos. Nós não vamos nos ater a nenhuma delas, porque esta mensagem vai expor o foco da passagem, aquilo que o Senhor Jesus quer que a sua igreja saiba e faça na sua vida diária. Mas ali no versículo 3, os discípulos fazem 2 perguntas para o Senhor Jesus. Uma delas é: quando se daria a destruição de Jerusalém, portanto do templo também? E a segunda era: quando se daria a consumação dos séculos, o fim do mundo, a volta dele? Nesse momento os discípulos estão um pouco aflitos,
um pouco não, eu diria que muito aflitos, porque ali desde o final do capítulo 22, e eu tive o privilégio de estar aqui na amada igreja, pregando sobre essa parte, em onde o Senhor Jesus está debatendo, tendo um debate intenso e profundo com os mestres da lei, os doutores da lei. E naquela oportunidade os mestres da lei estão tentando expor algum erro em Jesus, para tirar sua credibilidade. Mas ali o Senhor Jesus silencia os mestres da lei e depois o texto fala no finalzinho do capítulo que eles desistiram de debater teologicamente com o Senhor Jesus. No capítulo 23, o Senhor Jesus é quem começa a expor os erros dos fariseus, dos mestres da lei e de todos aqueles que permaneciam com seus corações endurecidos, com seu coração embrutecido. É o Senhor Jesus que começa um forte discurso profético, onde ele lança 7 condenações, especificamente sobre os mestres da lei, mas também sobre todos aqueles que permaneciam endurecidos à palavra do Senhor. E ali naquele momento, o Senhor Jesus anuncia: Jerusalém será destruída, e o fim do mundo acontecerá com a volta do Filho do Homem. E aí então os discípulos estão ouvindo todas essas coisas, o coração deles começa a ficar aflito, e no capítulo 24 eles perguntam, no versículo 3, fazem essas 2 perguntas. Na cabeça dos discípulos, esses 2 eventos, eles aconteceriam no mesmo tempo. Quando se desse a destruição de Jerusalém e do templo, seria a consumação dos séculos. É claro, eles não tinham a perspectiva profética do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, da sua perspectiva profética, ele sabia que eram 2 eventos diferentes, distanciados na história, mas que seriam profundamente marcados por sinais. Então, o Senhor Jesus continua a desenvolver o versículo 24, falando desses sinais, não se importando muito em diferenciar esses eventos. Eles são diferenciados, mas o foco do Senhor Jesus não é esse. Em alguns momentos, fica até numa primeira leitura um pouco confuso, os eventos estão entrelaçados. Que sinais são esses? E as pessoas às vezes cometem um erro se ficarem querendo associar especificamente esses sinais àquilo que aconteceu em 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém e do templo, e aquilo que vai acontecer especificamente antes da volta do Senhor Jesus. E muitos já incorreram nesse erro. Há denominações aí que já marcaram a volta do Senhor Jesus mais de 3 vezes. Obviamente não aconteceu nenhuma delas, porque o foco do Senhor Jesus do texto não é esse. O foco do Senhor Jesus em falar desses sinais e desses eventos é que nós aprendemos uma única lição. E a lição é essa: como o discípulo de Cristo deve viver até que ele volte. Por isso, o tema dessa mensagem é uma vida responsável, fiel e corajosa. E vamos entender aqui no texto como ter uma vida responsável. O que isso significa? Qual a expectativa do Senhor Jesus a esse respeito para a vida da sua igreja? Bom, a partir do versículo 32 até o 34, diz assim a palavra do Senhor: aprendei, pois, a parábola da figueira. Poderíamos ler também: aprendei, pois, a lição da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, os sinais, vocês devem saber que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. E aí aqui o Senhor Jesus define que esses sinais, que sinais? Ele já havia falado desses sinais, aconteceriam antes da destruição, especificamente da destruição do templo e de toda Jerusalém. Esta geração, as pessoas que estavam ali, de novo, irmãos,
há um debate aqui se esta geração, se eram aquelas pessoas que estavam ali, ou se eram aquelas pessoas que se assemelhavam em espírito duro com aquela geração impura. Não é essa a discussão. Não é essa a discussão. Por quê? Os sinais que o Senhor Jesus já havia se referido, eles eram basicamente esses: falsos cristos ou falsos profetas vindo em nome de Cristo, pregando um falso evangelho, rumores de guerra e fomes, e a perseguição à igreja, a perseguição aos cristãos. Meus irmãos, todos esses sinais aconteceram antes da queda de Jerusalém, do templo. Todos esses sinais continuaram acontecendo na vida da igreja até este momento, e saiba, estes são os sinais que acontecerão, que nos levarão até a volta do Senhor Jesus. Percebe? Os sinais são uma grande marca, uma grande ponte. Eles não mudam, são cíclicos. Evidentemente, na história da igreja, eles se intensificam e tem como grande marca a perseguição aos cristãos. De todos esses sinais, a perseguição aos cristãos, à igreja, é um pilar, é algo que deve chamar a nossa atenção. A igreja nunca foi tão perseguida quanto ela é hoje. O apóstolo Pedro, por exemplo, ele, quando escreve sua primeira carta, e a primeira carta de Pedro foi escrita entre 60, no máximo até 68, portanto antes de 70, o apóstolo Pedro está ali avisando sobre uma perseguição que se avizinhava em todo o império. Em alguns lugares já aconteciam. Houve rumores de guerra, houve fome na Palestina. Pessoas que se diziam cristos ou que ensinavam, distorciam o evangelho de Jesus já conhecido naquela época, já existiam antes de que Roma cercasse Jerusalém, invadisse e destruísse, não deixasse pedra sobre pedra, como o Senhor Jesus havia profetizado. Portanto, meus irmãos, esses sinais, eles nos tornam, nós conhecemos esses sinais, o Senhor Jesus nos avisou sobre eles, avisou a sua igreja. É importante dizer que no capítulo 24, o Senhor Jesus está pregando à sua igreja. Não está falando mais com fariseus, mestres da lei e nem multidão. Ele está falando com os discípulos. Esses sinais nos tornam responsáveis. Esses sinais nos convocam a uma vida responsável. E em que sentido é essa responsabilidade? Nós somos responsáveis por discernir os tempos. Nós somos responsáveis por discernir o perigo dos tempos. Nós conhecemos os sinais. O que significa, meus irmãos, e nós vamos ver isso durante essa mensagem, de que nós não podemos viver como se aqui morássemos. Nós não podemos viver como se é isso aqui mesmo. Nós não podemos permitir entrar e navegar no fluxo da normalidade. Porque esses tempos, o tempo da história da redenção, ele será marcado por esses sinais, e nós conhecemos esses sinais, e ao nos tornarmos responsáveis por esse conhecimento, nós somos convocados pelo Senhor Jesus e a sua autoridade profética a agir. Como? Ora, mas se nós conhecemos que nesses tempos os sinais serão de falsos profetas, falsos cristos, então nós temos que nos opor a eles, nós temos que nos opor ao falso evangelho. E aqui, meus irmãos, evidentemente, ninguém vai pegar em armas aqui. Não é para difamar pessoas, não é para incorrermos no erro da maledicência. Não é isso. Não é para usar das mesmas armas que o mundo usaria, não. Nós somos o povo que caminha pelo amor de Deus. Nós somos o povo onde o fruto do Espírito deve ser expresso em nossas vidas: mansidão, benignidade, mas acima de tudo, apreço pela verdade. Então nós não podemos achar que muitas vezes o que está por aí, às vezes até na televisão, é um tipo de cristianismo. Não é.
São sinais dos tempos. E nós precisamos, e como é que combatemos o bom combate nesse sentido? Pregando a verdade, adorando ao verdadeiro Deus, prestando ao verdadeiro Deus uma adoração em espírito e em verdade, num culto bem organizado, numa liturgia saudável, mas sobretudo no nosso dia a dia. Nós fomos chamados para adorar a Deus a todo momento. O apóstolo Paulo fala disso em suas cartas, 1 Coríntios 10, 31. Adorar a Deus sobre todas as coisas, as pessoas precisam entender isso. Nós somos responsáveis por isso, por agir nesse sentido, por mostrar esse testemunho. Nós precisamos estar alertas a isso. Mas há outra indicação também. Outro sinal é que a igreja seria perseguida. A igreja é perseguida. Somos hoje mais de 360 milhões de cristãos perseguidos em todo o mundo. Eu costumo dizer isso, irmãos, é mais do que a população inteira do Brasil. O Brasil tem 210 milhões de habitantes. No mundo, mais cristãos são perseguidos. E o que nós faremos com isso? Somos responsáveis por isso. Não vamos acabar com a perseguição, mas nós temos que apoiar a igreja que é perseguida. O irmão André, da Missão Portas Abertas, costumava ter uma frase muito forte, impactante. Ele dizia assim: só existe uma igreja, e ela é perseguida. Ok, nós seremos perseguidos aqui quando tivermos uma vida fiel, uma vida responsável, fiel e corajosa, mas há uma parte do corpo que é violentamente perseguida hoje, violentamente perseguida, e nós podemos ajudar, responsáveis que somos por conhecer isso e gozar da liberdade que temos. Nós temos que interceder por essa igreja, para que ela não esmoreça, pelo contrário, avance. E ela tem avançado, viu, irmãos? As notícias não são de desastre, as notícias são do reino avançando. Na Coreia do Norte, na China, em todos os lugares do mundo onde é difícil o evangelho, a igreja avança. Nós temos que interceder por isso. Nós podemos colaborar, nós podemos ir. Há missionários aqui? Nós podemos ir. E nós podemos também contribuir, orar, ir e contribuir. Nós somos responsáveis por isso. Portanto, meus irmãos, uma vida responsável. E eu pergunto à igreja: como está esse aspecto da sua caminhada cristã? Você tem vigiado a respeito da sua responsabilidade? Todos nós devemos. Isso nos leva ao segundo ponto: uma vida fiel. Uma vida fiel. Nós somos responsáveis e por isso temos que ter uma vida fiel. Os versículos 35 a 39 diz assim a palavra do Senhor: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho. E aqui está uma característica do que chamamos a humilhação do Cristo. Nós temos aqui atributos da sua exaltação, mas da sua humilhação. Cristo se coloca aqui. Nem o Filho saberá, nem o Filho sabe, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Aqui é muito importante, irmãos, prestem atenção nisso, nessa marcação. Assim será também. O Senhor Jesus está aqui no seu ofício profético. E Ele está dizendo que assim como foi num determinado período da história, assim será também. Ele continua: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Meus irmãos, é uma palavra forte. Eu imagino os discípulos ali ouvindo aquilo foi muito impactante, deve ser muito impactante para nós hoje. O Senhor Jesus aqui claramente está, em primeiro lugar, Ele começa dizendo o seguinte:
A minha palavra permanece. Creiam na minha palavra. Sejam fiéis à minha palavra, porque o mundo é transitório. Céus e terra mudam de acordo com as estações. A transitoriedade do mundo versus a solidez da palavra de Deus. As minhas palavras não passarão. Então, meus irmãos, finquemos os nossos pés na palavra de Deus e não na transitoriedade do mundo. O mundo muda e tem mudado violentamente nesses últimos dias, especialmente para a nova geração, adolescentes e jovens. As crianças ainda conseguimos controlar. Adolescência, juventude, muito difícil. E os nossos filhos, jovens e adolescentes, precisam ser ensinados nisso. A palavra de Deus não muda. As pessoas hoje em dia estão se perguntando o que é uma mulher. Já viram isso? Existe um documentário onde o cara sai perguntando na rua, o que é uma mulher? As pessoas não sabem responder mais hoje. O que é uma mulher? Pois a palavra de Deus diz o que é uma mulher. É o oposto do homem. É auxiliadora do homem. É uma filha de Deus, feita à imagem e semelhança de Deus. Que tem útero, que tem todas as características que Deus as deu a vocês mulheres, e isso não muda. Está impregnado na sua genética, o seu cromossomo é XX, e o do homem é XY. E Deus deu os opostos para que se relacionassem entre si. Isso não muda. Deus exerce sua soberania a partir disso. E o Senhor Jesus quer que nós prestemos atenção e vivamos isso. Sejamos fiéis a Ele. Veja, o mundo vai nos forçar a ir pelo fluxo da sua transitoriedade, mas a igreja deve permanecer, o que não significa que a igreja deve ser uma instituição atrasada do ponto de vista de não saber ler as coisas que estão acontecendo. Não é isso. Nós não temos que estar aqui como se estivéssemos no século passado. Não é isso. O Senhor Jesus está falando especificamente aqui a respeito daquilo que influencia o nosso coração, que determina nosso comportamento. Nós temos que estar firmados na sua palavra nesse sentido. Aí depois o Senhor Jesus, no versículo 36, ele dá uma grande exortação a esse respeito. Ele diz o seguinte: nós temos que permanecer fiéis ao Senhor Deus, na minha palavra, porque a respeito daquele dia, se esse é o conforto que você procura, se você quer saber quando é o dia que essas coisas vão acontecer, para que você se planeje, para que você saiba, não vou aguentar até aqui, depois virá o alívio, então, esqueça isso, porque ninguém sabe, não é para saber, porque você não foi chamado para se planejar até quando você vai ter que aguentar, você foi chamado para ser fiel a Deus. A sua fidelidade não está estabelecida numa data, nem num evento, mas numa pessoa, em Jesus Cristo. Ainda que não houvesse a consumação dos séculos, e que nós vivêssemos essa vida caída aqui mesmo para sempre, nós somos chamados a ser fiéis, porque é numa pessoa que se estabelece essa ordenança, numa pessoa, não é numa data, não é num evento, é no Senhor Jesus. Ele é digno disso, e misericordioso, porque Ele vai colocar um fim nesse mundo caído, e nos dará uma nova vida, com Ele, numa nova terra, em novos céus. Mas não é a respeito disso que somos chamados. A nossa vida fiel é estabelecida numa pessoa, e essa pessoa é Jesus. E aí então o Senhor Jesus, Ele dá um exemplo, Ele vai num fato histórico, para mostrar a importância disso para a sua igreja, e como as pessoas incorrem no erro
de estabelecerem a sua fidelidade, sua relação com Deus a partir de coisas, de eventos, de datas, de situações. Aí ele cita Noé. Como nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Irmãos, ele está falando, de novo, para discípulos. Ele está falando para crentes. Assim como aconteceu lá nos dias de Noé, vai acontecer entre aqueles que estão na igreja visível. Não com os eleitos. Não com os eleitos. Mas aqui é uma palavra exortativa do Senhor. Porque é possível que os eleitos também incorram no erro. E o Senhor Jesus está chamando a essa responsabilidade. E aí no versículo 38, ele começa a usar, ele usa, obviamente, Mateus usou aqui propositadamente uma série de particípios, que na língua grega ela dá uma ideia daquilo que é cotidiano, daquilo que está acontecendo. Ele fala, porquanto assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, o que eles faziam lá? Eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, e Noé estava lá pregando, chamando ao arrependimento. 1 Pedro 3:19-20 vai dizer que o Espírito de Cristo estava lá com Noé, pregando aquelas pessoas aprisionadas no erro. Um grande sinal estava diante deles, uma arca, irmãos. Uma arca no meio do nada. Um grande sinal, e as pessoas não creram. Não creram porque não chovia. Mas Noé estava lá dizendo, vai acontecer, arrependam-se, vai acontecer. E as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se casamentos, escolheram a transitoriedade do mundo, sabiam, tinham responsabilidade sobre o conhecimento, desprezaram. Escolheram deliberadamente a normalidade da vida. Enquanto havia um pregador ali, enquanto havia um grande sinal, desprezaram. Nós temos que ter uma vida fiel, irmãos. Essa fidelidade é baseada não numa data, em eventos, mas numa pessoa, em Jesus Cristo. Esse é o nosso trabalho. Ser fiel é a nossa responsabilidade. E aqui eu me lembro de um testemunho que ouvi quando conheci Ellen Berrani. Quando esteve aqui no Brasil, pela graça de Deus, foi lá na igreja, contou do seu testemunho, expôs seu testemunho lá. E ela disse que aquela mulher foi presa por 5 anos na Eritreia. E ficou 5 anos presa num container. Mulheres, num container. E ela dizia ali no seu testemunho que ela cantava cânticos ao Senhor, lá de dentro. E declamava dos versículos que ela havia memorizado e falava. E os guardas que estavam lá fora, irritados com aquilo, espancavam aquela mulher todos os dias, a ponto de um dia, um dos guardas dizer a ela assim, por quê? Desista. Por que você não desiste e nega? E você vai embora daqui? E a resposta da Ellen Berrani foi, faça o seu trabalho, eu farei o meu. O trabalho dele era espancar ela. O trabalho dela era se manter fiel a Jesus. Ela não sabia quando ela ia ser liberta. Deu-se que 5 anos, ao final dos 5 anos, o Senhor libertou ela. Mas ela não sabia. O trabalho dela era ser fiel a Deus. E aqui a pergunta novamente. Você tem vigiado esse aspecto da sua vida? A fidelidade ao Senhor, não aos fatos, ao Senhor. Isso nos leva ao nosso último ponto, uma vida corajosa. Uma vida responsável é uma vida fiel. E a expressão disso é uma vida corajosa. Versículo 40 diz assim a palavra do Senhor: então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse
a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós alertas, porque a hora que não cuidais, nem a igreja, meus irmãos, estará tão alerta a isso. Às vezes, terminando a palavra do Senhor, a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Assim termina a palavra de Deus. Às vezes nós imaginamos o seguinte: vamos pregar o Evangelho no mundo inteiro, ainda tem 7.000 povos que não ouviram do Evangelho, vamos terminar com isso daí, quando o último eleito disser, amém, eu confesso, Senhor Jesus, o céu vai se rasgar e rompe, aí o Senhor vem. Não é assim, irmãos. Não é esse o ensino da Bíblia. Pode ser que o Evangelho seja pregado em toda a terra, todos os eleitos sejam alcançados e o Senhor espere mais um pouco. Nós não sabemos. Não há essa definição. Aliás, pelo texto, a ideia, a mim me parece dessa forma. Tudo vai ter se cumprido, todos os eleitos vão ter sido encontrados, e naquela geração, a última geração da igreja na terra, vai experimentar uma paciência. Quando não cuidais, aí sim virá o Filho do Homem. É necessário, meus irmãos, essa parte aqui da nossa passagem, ela claramente nos desafia a viver no mundo, mas em contraste. A Bíblia, ela está cheia desse contraste. O ímpio faz isso, o crente faz isso. Assim pensa o ímpio, assim pensa o crente. O crente não se assenta na roda do ímpio, não se detém no caminho do ímpio. Está cheio de contraste. Aqui mais um. Você estará no mundo, vai trabalhar com pessoas que vão deliberadamente desprezar o Evangelho e os sinais para os quais o Evangelho aponta, e você estará lá. E aí, de repente, quando o Senhor Jesus voltar e levar a sua igreja, e aqui esqueçam deixem para trás aquele seriado lá, Deixados para Trás, toda aquela teologia escatológica, as pessoas dirigindo um carro, aí é levado e o carro bate, esqueça aquilo. Não é essa a ideia desse texto, e na nossa teologia reformada, a parte da escatologia também refuta absolutamente essa ideia. Mas a ideia aqui não é essa, a ideia aqui é o contraste. A igreja estará no mundo, mas ela não será como o mundo. E a prova disso é que quando o Senhor Jesus voltar, e aqui os verbos estão todos no passivo, não tem escolha para a pessoa não pode fazer absolutamente nada, a ação é de outro, de Deus. Deus tomará os seus, aqueles que tiveram uma vida responsável, fiel, corajosa, que são os eleitos, e abandonará os outros. Irmãos, isso é muito forte, irmãos. Isso é muito forte. E isso deve gerar em nós, escute, não um senso de, eu tenho certeza da minha salvação, glória a Deus, ok, fiquemos alegres com isso, mas tenhamos misericórdia das pessoas. Tenhamos misericórdia das pessoas, e porque não sabemos quem são os eleitos, e há muitos ainda perdidos aí, nós temos que fazer da nossa vida responsável, fiel e corajosa a intrepidez de anunciar esse Evangelho, essa verdade, com palavras, ajudada pelo nosso testemunho manso, amável, prestativo, acolhedor. Essas coisas chamam a atenção, irmãos. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer como o Senhor Jesus, descer de onde quer que nós temos nos colocado, para o chão de fábrica, para alcançar essas pessoas, porque será muito difícil. Nesse tempo, pessoas serão deixadas, e naquele momento, pela glória de Deus, porque rejeitaram a Deus. Mas a Bíblia dá claras indicações de que o Senhor vai fazer porque é justo,
e tem satisfação na sua justiça, mas ao mesmo tempo a Bíblia não diz que Deus vai se agradar das pessoas. Deus gostaria que todos fossem salvos, não serão todos, mas isso tem que mover o nosso coração. Encorajem, pregue o Evangelho para aquele seu amigo do trabalho, para aquele seu vizinho. Ensine seu filho corajosamente a viver como um discípulo de Cristo. Batalhe pela verdade. Tenha coragem para ser responsável, fiel, para negar a normalidade do mundo, para negar a transitoriedade de conceitos e ideias do mundo. Tenha coragem para isso. O Senhor Jesus, ele finaliza essa passagem aqui com uma outra parábola, que depois se seguirão outras parábolas na mesma linha. Ele diz o seguinte: outra lição, versículo 43, mas considerai esta outra lição: se o pai de família soubesse a que hora vem o ladrão. Nós estamos na noite escura da história, irmãos, na noite escura da história, e antes do amanhecer ela vai ficando cada vez mais escura. Nós estamos na noite escura, e não podemos, sabendo que vem o ladrão, o mal virá, irmãos, o mal virá, o mundo não vai melhorar, ok? Nós não podemos, claro, vamos deixar então de fazer a parte da caridade da igreja, não é isso, mas nós temos que fazer isso como um processo de sal, o sal que retarda o apodrecimento da carne. Nós somos sal e luz, mas a carne vai apodrecer. A presença da igreja aqui é um testemunho de adoração a Deus e de retardamento desse mal, mas ele virá, e nós temos que saber disso. E temos que vigiar, em qualquer idade que nós tenhamos. Há aqui jovens, há aqui crianças e há aqui pessoas maduras. E permita-me dizer, principalmente aos mais maduros, que há um forte perigo de a maturidade nos levar para essa acomodação, porque nós já vimos muita coisa. Temos que ter cuidado, irmãos. Essa era a ideia do Senhor Jesus. E com tudo isso, o Senhor Jesus não quer que a sua igreja desanime. Não quer que a sua igreja desanime por não saber a hora, em que momento isso vai dar, que não tem jeito, essas coisas vão acontecer, a noite escura dessa história, e virá ainda um ladrão, e vamos desanimar. Não é o contrário, é para você vigiar. É para você se manter alerta, porque Ele prometeu que Ele estaria conosco. Ele nos concede poder para vigiar, para identificar os sinais do mundo e para combater o bom combate. Não é a nosso respeito, é a respeito da obra dEle em nós. Nós somos o templo de Cristo. Nós veremos, irmãos, pessoas entrando em desespero. Nós veremos ainda escândalos no seio da igreja. Nós veremos ainda muito mais apostasia. Não desanimemos, pelo contrário, estejamos aí imbuídos de buscar uma vida responsável, fiel e corajosa no Senhor Jesus, porque Ele é digno disso, porque Ele nos salvou para isso, porque essa é a imagem de Deus restaurada. Eu quero concluir citando aqui uma frase que alguém disse certa vez o seguinte: vigie seus pensamentos, porque eles se tornarão palavras. Vigie palavras, porque elas se tornarão seus atos. Vigie os seus atos, porque eles se tornarão os seus hábitos. Vigie os seus hábitos, porque eles moldarão o seu caráter. E agora aqui eu me permito finalizar essa frase de acordo com a palavra do Senhor. Vigie o seu caráter, porque Ele dirá quem você é, quem você serve e quem você adora. Muitas vezes nós ficamos tentando perscrutar os sinais externos do que está acontecendo no mundo e até na vida do outro, e nos esquecemos que a lição maior, como o ancião cristão disse, era vigiar a nós mesmos. É nos vigiar, meus irmãos.
o Senhor Jesus, lá em Apocalipse, fechando a revelação, e aqui vale mencionar o conselho, a exortação, a exortação que ele dá à igreja de Sardes. O Senhor Jesus diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum a hora em que virei contra ti. Isso é o Senhor Jesus falando à sua igreja. E em Apocalipse 16:15, ele diz: eis que venho como o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Guarde as suas vestes, vigie, creia e observe os mandamentos do Senhor, porque essa é a nossa expressão de amor por Ele. João 14:23. Não desanime, igreja, vigie, que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, e nos capacite a vigiar, para que nós tenhamos uma vida responsável diante de Ti, uma vida fiel diante de Ti e uma vida corajosa diante do Senhor. É a nossa oração em nome do Teu Filho Jesus. Amém.